Originou. Vamos fazer um resumo, porque é o seguinte, povoado, quando começa um lugar, começa pequeno, todo mundo sabe disso. Vitória do Xingu começou pequeno. Vitória começou a chegar o seu pessoal, o seu povo, fazendo roças. Veio pessoas de outros cantos, de outros estados, de outros lugares, e acharam que aqui, lá na frente, né, que é o porto, viram que era muito bonito, nesse tempo tinha muitas árvores, né, muito mato, e eles achavam que aqui dava para ser um lugar bacana. Então os primeiros moradores de Vitória do Xingu eram pescadores, trabalhavam com roça, trabalhavam com caça, pesca, eram as três atividades mais relevantes nessa época de Vitória do Xingu: a roça, a caça e a pesca. Não era proibido naquele tempo, mas tudo silêncio, tudo devagar, tudo calmo, não tinha pressa. Né? O pessoal usava canoas, remos, né? Barquinho pequeno, muito pequeno e tal, mas era mais canoa e casquinho. Para pescar, o cara pescava, chegava, fazia comida, aí descansava e ia dormir. Não tinha o que fazer mais. E também depois trabalhar na roça. Foi assim que começou a surgir Vitória do Xingu. Pequena, com poucas ruas, com poucos moradores, com poucas famílias e com poucas casas. Nós temos um modo de dizer que nós temos, eu não, porque eu conheço mais, mas para dizer para vocês uma referência, da caixa d'água para lá era Vitória do Xingu nesse tempo. Daquela caixa d'água grande lá. Para cá, aqui onde nós estamos era mato. Nós brincávamos aqui, tinha caça, tinha tatu, tinha paca, queixado, jabuti, nós achávamos. Nós entrávamos no meio do pichonal e tal, para brincar, para se divertir, e nós víamos as caças. Aqui onde nós estamos, nessa época, era mato. Aqui no lugar da garagem, no lugar do ginásio, era mato. Ali para o outro lado era mato. O povoado era da caixa d'água para lá. Então, essa foi uma época de povoado, né? Construída pelos seus primeiros moradores, que foram os pescadores, os seringueiros, né? Os estivadores, né? Que depois surgiu o trabalho do porto, né? Foi muito, até hoje ainda existe o porto, o movimento do porto, né? Tem um trabalho muito forte aqui dos estivadores, do embarque e desembarque de mercadorias. Mercadoria, como até hoje ainda existe, embarcava aqui para o Porto de Belém, assim sucessivamente, de lá para cá também. Chegava até Altamira. Então, aí não tinha televisão, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto. Nesse tempo não tinha isso. Aí vem, quer dizer, nesse tempo também começou a surgir a construção da escola Padre Eurico. Uma das primeiras escolas que foi construída aqui foi a Padre Eurico. Eu estudei lá, fui professor. Estudei também na Casa Branca, agora que derrubaram, para trabalhar no porto. Eu estudei na Casa Branca, eu tenho a foto dela que eu tirei. E depois surgiu a Escola Aliança. A Escola Aliança. Posto de saúde era pequenininho também. Então, nesse meio aí, nesse tempo, começou a surgir o período de vila, que é outro período. Período povoado pequeno, o período de vila maiorzinho um pouco, aí começou a aparecer algumas coisas mais que não tinha em povoado. Tá entendendo? O movimento dos carros era para Altamira, assim sucessivamente, era pequeno, eram alguns ônibus, algumas combis. Então, chegamos no período de vila, um lugar maior um pouco do que povoado. Aí foi aumentando mais, né? Aparecendo posto de saúde, tinha um posto de saúde ali, onde hoje é o Correio ali, o Bradesco ali, era um posto de saúde, né? A própria Escola Aliança foi construída depois da Padre Eurico, e eu ajudei a construir a Escola Aliança através do meu pai, que tinha barco para carregar material, areia e pedra. Meu pai pegou a licitação, a concorrência, e nós trabalhamos também para construir a Escola Aliança.
Então, aí esse período de vila começou a surgir, né? A bicicleta, não tinha. Eu fazia graça. Eu era solteiro, sei que nem você, 24 anos, 22 anos. Aí, quer dizer, fazia graça, mas no modo de dizer, né? Abençoado por Deus, com calma, com educação. Naquele tempo tinha que ter educação, tinha que ter limite às coisas, né? Aí foi indo, chegando a primeira bicicleta, eu usei aquela, papai me deu de presente. Foi surgindo também no final do Zé Tabosa, né? O primeiro carro, na Rural, depois o Paulista, trouxe uma Kombi. O Raimundo Pereira aqui, da família Pereira, tinha um carro, um caminhão, igual o do Louro. E era assim, era período de vila. A Igreja Católica também surgiu na época do povoado, né? Só tinha uma igreja aqui, a Igreja Católica, que no começo era uma casa pequena, chamada de capela. Era a Igreja Católica, pequenininha. Essa igreja foi modificada 3 vezes. Primeiro foi uma casa pequena, chamada de capela. Depois houve uma mudança, fizeram uma maiorzinha. E agora fizeram a matriz, que é essa aí, da padroeira de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. O comércio também era pouco, né? Quem tinha comércio em Vitória eram os seringalistas. Algumas pessoas, não era muita gente. Meu pai, por exemplo, Napoleão Almeida, ele era seringalista, ele atendia os seringueiros. Tinha um comércio pequeno, que nós chamávamos naquele tempo de taberna. E boteco, coisa pequena assim. Vendia mais a feijão, arroz, farinha, sabão. Era mais o que vendia, óleo, sal. Era tipo assim. Loja grande não tinha. Essas lojas que tem hoje não tinha. Era só um comércio pequeno. Silvio Alvarez, José Cabral, Napoleão, né? O próprio Manuel Félix de Farias, o pai do Jurandir, Santos Cabral tinha comércio. O Caçulão também era dessa época de povoado. Danceteria o Caçulão. Surgiu nessa época também de povoado e vila, né? Tinha umas outras danceterias, tem umas boates, que teve um senhor aqui chamado de Marcílio. Ele construiu aqui na beira do gelo, um local. Aí tinha esse movimento que chamava de boate, né? Ia muita gente para lá, na beira do Garaté e tal. Tinha a música, mas era coisa pequena. Policial também era coisa pequena. A primeira delegacia foi lá onde é hoje a prefeitura. Lá na prefeitura teve também a Telepará. Aquele telefone grande que colocava. Alô, que colocava no ouvido. No tempo de povoado e vila tinha um posto de telefone, que não tinha celular. E as coisas sempre foram assim. Falando dos brinquedos, das brincadeiras, as nossas brincadeiras eram, como sempre, bola. Era nós que construíamos a nossa bola. Não tinha bola nesse tempo. Nós construíamos a nossa bola de seringa. Nós mesmo confeccionávamos a bola, brincávamos nossos carrinhos. É por isso que eu aprendi a fazer isso. Essas coisas, catraia, barco. Eu tenho mais, porque não deu para colocar tudo aqui. Era nós que fabricávamos o nosso brinquedo. Era nós que fazia. Nós brincávamos debaixo das mangueiras, ali onde é a Igreja Católica, para cá para trás, até aqui